Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Dos 3 dias de escuridão, porque teve um capítulo aqui no Paranormal, não vou lembrar, que já são mais de 500, mas pessoas incríveis, se eu não lembrei o nome, peço perdão, que tocaram literalmente um terror aqui, falando que não, aí vai acabar a internet, igual um filme lá da Netflix que os Tesla começam um encavetar no outro e vai ser um quiprocó do caramba. Aí eu falei, meu Deus do céu, e o pessoal me manda DM até hoje. Quando que vai ser? Vai ter. Todo mundo com medo. Nossa senhora. Eu falei, vamos pensar o contrário, para não ter. Exato. Mas não adianta, o negócio foi 3 dias de escuridão. O que você tem para falar disso? Vai ou não vai acontecer? Eu vejo as pessoas numa expectativa sempre de que algo externo aconteça para que elas interrompam um círculo vicioso, pessoal até, e coletivo de erros, de sofrimento. Isso é uma expectativa humana, né? É uma etapa da evolução que é longa, é multimilenar, não é uma coisa rápida, e vivemos uma etapa do ego que as pessoas elas esperam que algo ruim aconteça como uma punição de Deus, como se houvesse um Deus superior e punitivo, não é assim que eu penso, e ao mesmo tempo esperam a salvação, seja por Jesus Cristo ou pelos extraterrestres, do jeito que for. As pessoas esperam uma salvação. Então existe um fato, existem fatos científicos que mostram que é possível que aconteça esse fenômeno. Por exemplo, os ventos solares, a partir de explosões solares, podem gerar um período de escuridão na Terra. Acabar com toda a comunicação, acabar com a eletricidade, ou seja, podemos ter de fato um evento desse. Isso já vem se aguardando já há alguns anos. Sabe-se que o Sol tem ciclos de grandes explosões, isso é natural, não é só agora. O problema é que se isso acontecer ou não, Guru, acontecendo ou não, dando esse dado que é científico, pode ser que aconteça, não vai mudar a consciência terrena. O problema é que as pessoas hoje, elas colocam um peso nisso, como no passado colocavam, estão transferindo o símbolo do eclipse solar. Então, aos 3 dias de escuridão, reproduzem o velho símbolo, que é muito, muito antigo, é óbvio, né? Remete aí milhares e milhares e milhares de anos, que a humanidade teme o eclipse solar, porque entende que é um momento que a luz desaparece da Terra e a escuridão, o submundo, toma conta, né? Então essa ideia do eclipse solar foi transferida para a questão moderna do fim da internet, qualquer forma de energia, de produção de energia ser interrompida, né? A eletricidade. E como eu disse, não é impossível que isso aconteça cientificamente, observando-se explosões e ventos solares. Isso muda a realidade da humanidade? Aí que está o ponto. Eu não acho, eu não vejo assim, absolutamente, tá? Então, considerando o fato científico, com todo bom senso, ainda que isso aconteça, isso não muda o karma coletivo. Então a humanidade, ela, como diz aí o filósofo Lulu Santos, caminha a passos de formiga. A gente não vai mudar o karma de uma coletividade de uma hora para outra. Nós podemos ter, sim, é verdade, alguns momentos em que a coisa acelera para o lado das trevas ou em outros momentos que acelera para o lado da luz. Conforme a humanidade, pense na humanidade como uma pessoa. Nós não temos os momentos de luz, os momentos mais trevosos, de sombra. A humanidade oscila, mas não de uma maneira que possa pegar um atalho e de repente se salvar. Então a humanidade não é punida, o ser humano não é punido, como também não é salvo por ninguém de fora. Nós ajudamos uns aos outros, a humanidade encarnada e os desencarnados, os seres de luz, aqueles que estão nas trevas, que estão no egoísmo, no ego, sejam encarnados ou desencarnados, lógico, que tentam segurar a evolução para deter o poder do ego. Mas de uma maneira geral eu não vejo. Eu vejo que existe sim, aí sim, um processo pessoal, onde você passa por uma fase obscura, que é chamada a noite escura da alma. Sim, nós passamos por um período em quando você começa a despertar a tua consciência. A primeira coisa que acontece quando você começa a despertar a consciência é uma tomada de lucidez, de consciência sobre os caminhos errôneos. E aí você começa a lamentar, você começa a sofrer um tanto pelas consequências do que você agiu e plantou no passado.
mas as pessoas têm que aprender a lidar com a noite escura da alma, que eu acho que é interessante aprofundarmos aí, se você quiser, para as pessoas entenderem que é uma fase da vida, não é uma única noite. É uma fase da vida que pode demorar meses ou alguns anos até, que passamos até mais de uma vez na encarnação. Não é só uma, mas a primeira vez que você passa pela noite escura da alma, ela te transforma radicalmente. É um período... o que é a noite escura? Para deixar mais claro para todo mundo aqui, que é um tema muito interessante, porque tem a ver com despertar espiritual pessoal. E só antes de continuar a explicar a noite escura, quero complementar a primeira parte dizendo que quando um número grande de pessoas ultrapassar a noite escura e alcançar o despertar, poderemos ter um pouco de aceleração em prol da luz. Mas isso demanda séculos, eu diria milhares de anos. Então, quando as pessoas esperam uma mudança muito grande, porque está virando milênio, né? Isso eu vejo como fantasioso, uma expectativa, sabe, como eu falei, que existia desde a antiguidade. Uma visão um tanto fantasiosa mesmo, ou mística, ou mítica, né? Porque são mitos, né? O mito do eclipse, que vai trazer uma mudança para a Terra, não ocorre dessa maneira. Então, voltando à noite escura, o que é a noite escura da alma? É um período em que a pessoa, quando ela, depois de viver muitos anos, talvez com máscaras, personas, procurando ganhar dinheiro, e tudo bem ganhar dinheiro, viu? Mas o que eu quero dizer, quando a pessoa está só no materialismo, ou ela está vivendo por máscaras que a família acabou transmitindo para ela, do bonzinho, ou da pessoa que se adapta, ou que só busca segurança na vida, a pessoa vai contra a sua natureza, ela vai contra a sua essência, muitas vezes uma somatória de tendências próprias com a educação que recebe. Chega uma hora na vida que ela vê que ela está vivendo uma vida falsa, ela é hipócrita, ela se sente hipócrita. E é muito interessante, porque o começo do despertar, Guru, vem de uma percepção da sua própria hipocrisia. Quando você percebe que você é um hipócrita na vida, que você vive por máscaras, que você vive por personas, é o momento que você começa a falar, cara, minha vida tem que significar mais do que isso. Eu não posso só acumular, seja o que for, fama, dinheiro, tudo isso tem o seu devido valor, não estou menosprezando. Mas se eu só vejo, só olho para isso, mostra que você é um carente. Você vive por carências, você vive tentando suprir carências e talvez de uma maneira compulsiva. Tem pessoas que são compulsivas pelo sucesso, pela necessidade de suprir uma carência profunda, coisa que vem lá da infância, da primeira infância. Quando a pessoa percebe que ela está vivendo o que a família quer, ela está vivendo o que os outros querem, ela só tentou se adaptar, ela começa a sofrer. A noite escura tem algumas etapas, e a primeira etapa da noite escura da alma, ela representa justamente um momento de dor emocional. É o momento que você olha para a tua vida e fala, como eu vou fazer? Como é que eu vou me desapegar das pessoas? Como é que eu vou quebrar dependências? Como que eu quero, mas como eu vou fazer isso? A pessoa ainda está perdida, então ela entra em angústia profunda. É um momento muito obsessivo, porque a pessoa baixa muito o padrão dela, a frequência dela fica muito baixa, ela está no medo, ela está na culpa, então a frequência dela está muito baixa. E essa frequência baixa, ela faz com que ela tenha que lidar com o seu próprio lado sombra. E o seu lado sombra, onde estão seus traumas, condicionamentos e também dons, mas dons que estão ocultos, adormecidos, um potencial que ela ainda não revelou, como se fosse um baú de tesouros pessoais que ela nunca abriu. Nós temos isso no inconsciente. O inconsciente não é feito, o lado sombra não é feito só de traumas e dores, ele é feito também de potenciais, né? Só que a pessoa nunca mexeu nesse baú, nunca mexeu no lado sombra, nem no baú de tesouros, nem no lado a ser curado. Então, esse primeiro momento, ele simboliza o primeiro dos 3 dias da escuridão. Agora, relacionando com a tua pergunta inicial, olha que interessante. Porque essa etapa da vida é o primeiro dia. O que é o primeiro dia? É o ciclo em que você precisa enfrentar as tuas sombras. É o ciclo que você tem que lidar com a tua história, com o teu passado, com todos que não querem que você seja você. Ultrapassado esse primeiro período, né, que é doloroso e difícil, você entra num segundo ciclo da noite escura da alma, chamado de Midianox, meia-noite. Né? O primeiro chama-se conticínio.
contínuo, é um momento que você está preso, você está aprisionado, contido num mundo de ilusões ainda, né? Tentando desapegar-se. Esse segundo momento, que representa a meia-noite, e é muito simbólica a meia-noite, o próprio Mestre Jesus Cristo cita a meia-noite várias vezes em parábolas, porque a meia-noite, o que é a meia-noite? É o começo de um novo dia. Você ainda está na escuridão, mas é a 0 hora. A 0 hora começa um novo dia. Então, na realidade, a meia-noite é o momento que a pessoa entra no segundo ciclo ou segundo dia da escuridão dela, que é o momento que ela começa a olhar para a vida e falar, tá, eu estou sozinho, eu posso ter várias pessoas ao meu redor, mas eu estou só nas minhas perspectivas, porque eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero mais do que aquilo que as pessoas que conviviam comigo querem ou queriam. Então a pessoa entende que ela precisa entrar na solitude. Para quem não sabe, solitude é diferente de solidão, né? A solitude é quando você está sozinho, mas está bem. Você começa a se acalmar e você começa a buscar estudar a espiritualidade. Você começa a buscar pelas meditações, por qualquer linha que seja espiritual, você busca uma aproximação da sua essência espiritual. Você busca a ajuda dos guias espirituais, você busca a ajuda do divino, de alguma forma. Então a meia-noite, a Midianox, simboliza o segundo dia dos 3 dias de escuridão. É o dia em que você se reencontra, começa a lidar com a sua natureza divina, começa a se sentir bem de estar vivo, mesmo que ainda você não saiba bem para onde vai, mas você começa a sentir orgulho de ter tido coragem de romper com o passado. E você começa a ter mais amparo, maior leveza, maior fé. Fé em si, fé na espiritualidade, fé no divino, fé na possibilidade de construir uma nova vida, mas ainda não construiu. É um período muito de incubação, sabe? É um período muito de incubação. Eu tenho um curso meu que chama Método Cocum. A palavra cocum quer dizer casulo, né, do inglês. Então é bem um período de casulo, me remete muito a isso. É o período do casulo. Você não é mais a lagarta do primeiro dia, aprisionado e lento nos seus passos. Você está num casulo, mas já construindo uma nova realidade para virar borboleta. E esse segundo dia vai culminar no 3º dia. É o dia da aurora, que é o momento que você... O que é a aurora? É aquele momento que o sol ainda não nasceu, mas o céu começa a clarear. É um momento... as pessoas devem lembrar que... Acho que todo mundo já passou por isso. Ter uma noite, às vezes, doente, febril. E aí você chega de manhã, quando a febre baixou e você abre a janela e tem aquela brisa fresca, e você começa a ver o céu clarear. Você vê lá Vênus, né? Você vê lá a estrela Vênus do planeta e vai dando uma sensação de, puxa, agora eu vou sair desse sofrimento, dessa angústia. E a aurora, aí sim, é o terceiro momento da escuridão, mas quando a claridade começa a surgir na tua vida. É o momento que você pode dizer, eu estou enxergando luz no fim do túnel, eu estou enxergando agora possibilidades de ser uma nova pessoa, de ter um trabalho que me realiza, de viver uma relação amorosa que seja sincera. Talvez eu tenha passado por um divórcio, por uma separação, por algo de uma relação que não me completava, né, desde a primeira fase da noite escura. É muito comum isso, os rompimentos, né, de relacionamentos que não eram verdadeiros. E a 3ª fase é o momento que você começa a criar novos elos. A vida está começando de novo. O sentimento do renascimento, tua criança interior vai surgindo de novo de maneira leve, sentindo alegria em poder viver uma nova oportunidade. Então esses 3 grandes momentos, eles se destrincham em alguns anos na vida das pessoas. Quantos anos? 2, 3? Eu acho que é um tempo razoável até. Tem gente que fica 10 anos nisso. Tem gente que fica até mais, estica uma das fases. Isso não é bom. O bom é que a pessoa perceba as mudanças que precisa fazer para avançar. E a partir desse momento a pessoa ultrapassa esses 3 dias de escuridão. Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela. Assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora, feche os olhos por um instante. Senhor,
Que tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já!